demônios havia sido curado. E também os que tinham visto aquilo, contaram-lhes como possuído por demônios havia sido curado. Até aí. A palavra do Senhor, né? Eu tenho uma tradução. A gente sabe que hoje em dia nós possuímos muitas versões, muitas traduções, né? E essa minha versão é a versão King James 16:11, que ela faz menção nesse texto a palavra curado. Mas outras versões, né, na versão Thompson Almeida, edição contemporânea, ela vai trazer a palavra liberto. E na versão ainda Almeida, revista corrigida, ela vai trazer a palavra salvo. Então eu quero ler novamente esse texto, somente mudando essa palavra. E também os que tinham visto aquilo, contaram-lhes como possuído por demônios havia sido liberto. E também os que tinham visto aquilo, contaram-lhes como possuído por demônios havia sido salvo. Aleluia. Essa noite é noite de cura, é noite de libertação e é noite de salvação. Amém? Fizemos menção da palavra que se encontra no livro de Lucas. Aleluia. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que é um dos maiores evangelhos que nós temos. E ele foi escrito pelo doutor Lucas, né? Que era o médico Lucas, que também foi médico e companheiro do grande apóstolo Paulo, né? Acompanhou ele em algumas de suas viagens missionárias. E o médico Lucas também foi o escritor do livro de Atos, né? E Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem, né? E ele faz questão de descrever, né, com detalhes as curas que Jesus operou, os milagres que Jesus fez, né? E hoje eu quero falar a respeito dessa cura, a qual nós fizemos leitura do texto, que faz parte dessa cura, a cura do endemoniado de Gadareno. Amém? Que se inicia lá no versículo 26. Mas para nós entendermos e entrarmos nessa cura, nós precisamos voltar lá para o versículo 22, onde Jesus aparece acalmando uma tempestade. Jesus está cansado, descansando, e depois de realizar muitas curas, depois de operar muitos milagres, e ele fala para os discípulos dele, né? Passemos para o outro lado. E durante esse percurso, durante essa viagem, né, se levanta uma tempestade, e a Bíblia vai nos relatar que Jesus acalma essa tempestade. Mas qual o outro lado, né, que Jesus está falando aqui que eles iriam passar? Para onde eles estavam se direcionando? Para onde que eles estavam indo? E é sobre esse outro lado que eu quero falar um pouco. A região de Decápolis era para onde o Senhor estava indo. Era para onde o Senhor estava se dirigindo. A região de Decápolis, ela foi fundada por gregos e imigrantes. Se nós olharmos o mapa do Mar da Galileia, nós vamos ver que Jesus realizou a maior parte dos seus milagres e curas ao redor do Mar da Galileia. Mas quando nós olhamos no mapa, é como se tivesse uma divisão. De um lado do Mar da Galileia nós temos Samaria, Judeia, Cafarnaum, a própria Galileia. Mas do outro lado do Mar da Galileia, nós temos essa região chamada Decápolis. Decápolis era uma região formada por 10 cidades. E é dentro dessa região que Jesus opera essa cura, a cura do Gadareno. Decápolis era uma região que era habitada por gentios. Diferente do outro lado do Mar da Galileia, que era uma região mais habitada por judeus.
O que eram os gentios, irmã Kátia? Gentios eram considerados toda pessoa que não acreditava em Deus e nem obedecia à lei de Moisés. Eram considerados os gentios. Esse texto, ao qual nós mencionamos a cura do gadareno, vai nos relatar que havia criação de porcos neste lugar, que é mais uma evidência que ali habitava um povo gentil, porque os judeus, eles não faziam criação de porcos e também não comiam carne desse animal, porque era considerado entre os judeus um animal impuro. Eu imagino na minha conjectura, quando Jesus fala para os discípulos que ele vai se dirigir para aquele lugar, eu imagino os discípulos questionando por que Jesus iria querer ir para um lugar que não queriam saber dele, que não acreditavam no poder dele, que não acreditavam na palavra dele, que não acreditavam que ele era o Messias, que operava milagres, que operava curas. Eu acredito que aqueles discípulos devem ter questionado Jesus. Mas Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Aquele povo, apesar de não querer saber dele, mas ele foi àquele lugar ao encontro de uma pessoa, porque para Jesus toda alma importa. Toda alma importa. E de alguma forma, de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, ele vai nos alcançar. Porque para ele toda alma importa. E é para essa região, a região de Decápolis, que Jesus passa para o outro lado. E a partir do versículo 26, nós começamos a ver essa história. E nós vemos Jesus agora e os seus discípulos chegando ao outro lado, a terra dos Gadarenos. E nós vemos Jesus chegando e a palavra de Jesus vai dizer que ele desembarcou. Algumas traduções vai dizer que ele pisou em terra, algumas traduções vai dizer que ele saiu. Mas o fato é que Jesus saiu do barco. Jesus pisou em terra. Jesus chegou naquele lugar. Barco para Jesus era púlpito, porque Jesus gostava de pregar no barco. Jesus gostava de ensinar no barco. Aleluia. Mas Jesus estava nos ensinando que para nós alcançarmos algumas pessoas, nós vamos ter que muitas vezes descer do barco. Aleluia. Nós vamos ter que sair do púlpito. Glória a Deus. Porque tem pessoas que precisam ser alcançadas. Aleluia. E às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida olhando para o barco. Olhando para o barco e pensando, um dia eu vou subir nesse barco. Um dia eu vou subir nesse barco. E a gente não para olhar a nossa volta. A gente não para olhar onde Jesus já nos colocou, que Ele quer nos usar como instrumento. Aleluia. Porque o barco, se todo mundo subir para cima do barco, se todo mundo sair e subir aqui para cima, às vezes não vai ter lugar, vai ficar pequeno. Mas a praia é grande. Aleluia. A rua é grande. É um tempo que Jesus quer que a igreja saia para fora. É um tempo que Jesus quer que a gente saia do comodismo. Aleluia. E para a gente alcançar certas pessoas, nós vamos ter que descer do barco. Glória a Deus. E Jesus vai começar a dar estratégia para a sua igreja. Glória a Deus. E eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que nós vamos começar a alcançar outros lugares. Aleluia. Que nós vamos começar a entrar em hospitais. Glória a Que Deus. nós vamos começar a entrar em ruas que ninguém quer entrar. Aleluia. Que nós vamos começar a entrar nas favelas. Que nós vamos começar a entrar nos becos. Que nós vamos começar a entrar nos valados. Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Enquanto você não consegue subir no barco, seja instrumento dele onde ele te colocou. Seja instrumento dele dentro da tua casa. Fale do amor dele para o teu vizinho. Fale do amor dele quando você está naquele ponto de ônibus e ele coloca pessoas no teu
Glória a Deus. Seja instrumento dele onde ele te colocar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus chega naquele lugar. Ele sai do barco por causa de uma alma. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus chega naquele lugar, vem ao encontro dele um homem possuído por demônios. E esse homem se encontrava, não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas nos sepulcros. A Bíblia vai dizer que esse homem habitava nos sepulcros. Mas sepulcros é lugar de gente vivo? Aquele homem estava vivo. Mas eu creio que espiritualmente ele já se encontrava morto. E quando a presença de Jesus chega naquele lugar, aquele homem se dirige a Jesus, vai de encontro ao Jesus. Sai do sepulcro. E quando eu falo de sepulcro, eu me lembro de um outro homem que se encontrava lá em Betânia. Ele estava morto fazia 4 dias. Aleluia. Só que lá Jesus, nesse caso do gadareno, Jesus chega e ele não fala nada. Só a presença dele naquele lugar já causou um efeito. Aleluia. Já começou a botar as coisas no lugar. Glória a Deus. Aquele homem que estava no lugar errado começa a sair. Mas lá em Betânia é diferente. Quando Jesus chega, aquele homem já estava morto fazia 4 dias. E Jesus chega na frente daquele sepulcro. E Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para o gadareno, Jesus não fala nada. Mas para Lázaro, Jesus fala. Mas o efeito foi o mesmo. Lázaro veio para fora. Lázaro veio para a presença de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que eu quero te dizer nessa noite é que talvez você saiu da sua casa pedindo para que Jesus falasse com você de alguma forma, de alguma maneira. Mas eu quero te dizer que Jesus falando ou não falando, o efeito é o mesmo. Porque Glória a ele Deus. falando ou não falando, ele é a própria palavra. Aleluia. Porque o verbo se fez carne. E onde a presença dele chega, ele falando ou não falando, coisas extraordinárias acontecem. Aleluia. O sobrenatural dele acontece. Aleluia. O que estava no lugar errado começa a vir para o lugar certo, as coisas começam a voltar para o seu lugar. Foi o que Aleluia. aconteceu com esse homem. Ele estava num lugar de morte. E agora ele começa a se dirigir para a presença de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que quando aquele homem que estava possesso por demônios chega diante de Jesus, lá em Marcos vai dizer, Marcos quando relata essa cura vai dizer que eles o adoraram. Ele o adorou, mas ele estava possuído por demônios. Então quem estava adorando não era ele, eram os próprios demônios. E sabe o que eu me questionava? Às vezes a gente vem para o culto. Hoje nós íamos no carro, nós íamos falando. Tem lugares que já não é mais permitido a gente pregar a palavra de Deus. Tem lugares que os cristãos andam e eles precisam se esconder porque eles são perseguidos. E às vezes a gente vem para um culto, sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós vemos pessoas que não abrem a boca para adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus, Aleluia. para exaltar o nome de Deus. Porque o culto não é para mim, o culto não é para quem vem no culto. O culto é do Senhor, a adoração Glória a é Deus. dele, a honra é dele, a glória é dele. E nós viemos neste lugar para adorar a Ele. E se até os demônios reconhecem a majestade de Jesus, Aleluia. o que sobra para nós? Glória, aleluia. Então nessa noite eu te convido a adorar
Aleluia. Quando eu cheguei neste lugar, quando eu sentei ali naquela cadeira, eu já senti a presença dele. Aleluia. Eu comecei a adorar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que os demônios temem a Jesus e eles perguntam para Jesus se eles vieram atormentar, se Jesus tinha vindo atormentar eles antes da hora. Porque Satanás e seus demônios, eles sabem qual é o fim deles. O fim deles é o que diz lá em Apocalipse, que o fim deles, eles serão lançados num lago de fogo e enxofre e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Esse é o fim dos demônios. E quando Jesus chega na vida de alguém, eles precisam se prostrar. Eles precisam bater em retirada. Aleluia! Não há demônio que resista quando Jesus chega na vida de alguém. Glória a Deus! E nessa noite, Jesus marcou um encontro com algumas pessoas neste lugar. Glória a Deus! Porque quando você saiu da sua casa nesta noite, Ele já estava vindo para este lugar para ter um encontro contigo. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome. A palavra de Deus vai dizer que este homem que estava possuído por demônios, ele era frequentemente atormentado pelos demônios. E a palavra de Deus vai dizer que esses demônios o impulsionavam para o deserto. Impulsionavam, empurravam. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E quando eu falo de deserto, eu me lembro de um outro deserto. Jesus também foi levado a um deserto. Foi conduzido a um deserto. Assim como esse homem era impulsionado pelo deserto, para o deserto. Lá nos evangelhos vai dizer, a gente vai ver, Marcos e Mateus relatam Jesus sendo conduzido. Mas quando eu li o livro de Lucas, que como eu disse, Lucas se preocupava em descrever o ministério de Jesus com riqueza de detalhes. Eu li uma coisa que eu achei interessante, lá em Lucas 4, capítulo 4, versículo 1, vai dizer: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Mas Jesus, o que me chama a atenção é que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Diferentemente desse homem que estava possuído por demônios. O que você quer dizer com isso, irmã Cátia? Que tem desertos que eu e você passamos, que é o Senhor que permite, quando nós estamos na presença dEle, quando nós estamos cheios do Espírito Santo que habita em nós, quando nós estamos no centro do querer e da vontade dEle, porque o caminhar com Deus, a aliança que nós temos com Deus não nos impede de sofrer aflições, porque o próprio Jesus nos falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Glória a Deus. Aleluia! E tem desertos que nós somos levados quando nós estamos na presença de Deus. Glória a que Deus! É para nos fortalecer, que é para nos preparar, porque aqui nesse deserto Jesus estava sendo preparado para o começo do seu ministério. Para o Aleluia! sacrifício que ele ia ter que fazer naquela cruz. Glória a Deus! Mas tem desertos que nós entramos, que nós somos conduzidos, que é o próprio Satanás que nos leva. Quando nós estamos no pecado. Quando nós não aceitamos esse Jesus. Quando nós não reconhecemos esse Jesus na nossa vida. E a palavra de Deus já diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia! É a morte. E aqui eu falo de morte espiritual.
Porque a nossa recompensa, o nosso galardão não é aqui nessa terra. Tudo que Deus quiser dar para nós nessa terra é só um bônus. É só um bônus. Aleluia. Se Ele quiser me dar uma boa casa, se Ele quiser me dar um bom carro, tudo que Ele quiser me dar é bônus. Glória a Deus. Porque o que Ele me podia dar de maior para mim, Ele já fez por mim, que foi o sacrifício naquela cruz. Aleluia. Que foi ganhar a minha salvação, a certeza da vida eterna. Porque eu e você, nós já estávamos condenados. Mas um dia ele olhou para baixo e disse: eu vou morrer naquela cruz para salvar aquele povo do pecado. Aleluia. Deus olhou para a terra e disse: Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou a nós o Seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Essa é a nossa recompensa. O resto é bônus. O que Ele quiser fazer por nós. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E esse homem agora, quando Jesus chega, ele começa a sair do deserto. Aleluia. Porque é isso que acontece quando nós reconhecemos a majestade de Deus. Quando nós o reconhecemos como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Ele começa a botar as coisas no lugar. Ele começa a trazer vida onde tinha morte. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E agora nós vemos Jesus expulsando esses demônios, né? E eles reconheciam tanta autoridade de Jesus. Jesus tinha tanta autoridade que antes de Jesus mandar eles sair, eles já perguntam para o Senhor se eles podiam entrar numa manada de porcos que tinha ali. Lá no Evangelho de Marcos vai dizer que era em torno de uns 2.000 porcos. E os demônios pedem para Jesus porque eles sabiam que Jesus tinha o poder de decidir por sim ou não. Porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é mais real do que eu e você imaginamos. Glória a Deus. Aleluia. E há legiões de demônios procurando alguém que eles possam fazer morada. Porque os demônios, para agirem nessa terra, eles precisam de uma casa. Eles precisam de um corpo. Porque sem um corpo eles não têm poder nenhum. E eles pedem para Jesus se eles podem entrar naqueles porcos. E Jesus autoriza. Mas por que será que Jesus autoriza? Será que Jesus não tinha amor pelos animais? Será que Jesus também não gostava de porcos, assim como os judeus? Por que será que Jesus deixa aqueles demônios, que era uma legião de demônios, entrar naqueles porcos? Porque Jesus queria ensinar uma lição para aquele povo, daquela região. Porque aquele povo amava mais as coisas do que as pessoas. Eles tinham mais amor pelos porcos do que por aquele gadareno que estava possuído por demônios, que precisava de uma libertação, que talvez precisava que alguém só fosse lá e o abraçasse, falasse do amor de Deus, do amor de Jesus, levasse uma palavra de Aleluia. conforto. Essas pessoas amavam mais as coisas do que as pessoas. E Jesus quis dar uma lição para aquele povo. Porque Jesus não veio para salvar coisas. Jesus não veio para salvar a tua empresa. Jesus não veio para salvar teu carro. Jesus não veio para salvar coisas. Jesus não veio para salvar teu emprego. Jesus veio para livrar o homem da condenação. Aleluia. Jesus veio para nos salvar. Salvar as nossas almas. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Como eu falei, o que Ele quiser fazer a mais é um bônus. Glória a Deus por isso. Aleluia.
Glória a Deus. E hoje em dia o que a gente mais vê é as pessoas usando as pessoas e amando coisas. E aqui Jesus estava dando uma lição para aquelas pessoas. Porque para Jesus uma alma tem muito valor. Lá no Evangelho de Marcos vai dizer que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará ele em recompensa por sua alma? Nem toda a riqueza do mundo, nem todos os tesouros dessa terra junto, compraria o valor de uma alma. Aleluia. Porque uma alma para Deus é muito preciosa. E aqui Jesus estava ensinando para esse povo que ele queria o amor por pessoas. Aleluia. Nós estamos já vivendo os últimos tempos. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos a iniquidade aumentaria tanto que o amor de muitos esfriaria. Nós já vivemos esse tempo. Glória a Deus. Porque nós vivemos num tempo que as pessoas não olham mais para as almas com o mesmo amor, com a mesma misericórdia que um dia Jesus nos olhou. Às vezes Jesus nos tira lá do lamaçal do pecado, nos dá um banho de misericórdia, e quando aparece alguém no nosso caminho, da mesma forma que um dia ele nos encontrou, nós não olhamos para essa pessoa com o devido amor que nós precisamos. É tempo de nós olhar para as almas com amor. Aleluia. É tempo de nós olhar para as almas com o mesmo amor que um dia o Senhor nos encontrou. Glória a Deus. Porque um dia eu e você também estávamos presos no pecado. E Ele teve misericórdia de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus encontra esse homem. Jesus liberta esse homem. Porque Jesus tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Glória a Deus. Jesus expulsa aqueles demônios, permite que eles entrem nos corpos, ensina para aquele povo, dá uma lição naquele povo. Lá no versículo 35 diz: então eles saíram para ver o que tinha acontecido. E vieram a Jesus e encontraram no homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. Aos pés de Jesus. Agora aquele homem que estava amarrado, que estava com enfermidade de alma, que estava no deserto, que se encontrava num lugar de morte, nos sepulcros, ele está aos pés de Jesus. E ele está vestido, diferentemente de como nós vimos lá nos primeiros capítulos, que ele estava sem roupa. A nudez é sinal de vergonha. Eu acredito que aquele homem andava cabisbaixo, andava encurvado, porque havia uma legião de demônios sobre ele, envergonhado. Mas no lugar da nossa vergonha, o Senhor nos dá dupla honra. Aleluia. Eu não conheço a vida de muitos que estão aqui, mas talvez você passou por uma situação de vergonha, talvez você passou por uma situação de humilhação. Talvez você não contou para ninguém porque era tão vergonhoso que você mesmo se sentia envergonhado para falar, para compartilhar com alguém. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem dupla honra para a tua vida. Aleluia. Eu quero declarar um tempo de honra na vida de pessoas aqui. Aleluia. Um tempo de honra. Um tempo de honra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E em perfeito juízo. Glórias a ti, Senhor. E em perfeito juízo. As pessoas gostam de dizer que
Às vezes, quando a gente vem para Jesus, a gente diz, eu sou assim e eu não mudo. Eu sou desse jeito e eu não mudo. Mas quando a gente vem para Jesus, se a gente não mudar, se a gente não ter realmente uma transformação, e essa transformação é completa, Jesus muda o teu jeito de falar, Jesus muda as tuas vestes, Jesus muda a tua maneira de pensar. Porque a palavra de Deus vai dizer, não sedes conformados com este mundo. Aleluia. Mas sedes renovados, sedes transformados pela renovação da vossa mente. Glória a Deus. A nossa mente precisa ser transformada. E como que a nossa mente é transformada, irmã Cátia? Através da palavra. Aleluia. É a palavra de Deus que nos transforma. Glória a Deus. É a palavra de Deus que tem esse poder. Quando nós somos alimentados pela palavra. Como eu disse, Jesus é a própria palavra. Aquele gadareno teve um encontro com Jesus. E ele teve uma renovação na sua mente. Aleluia. Por isso que agora ele se encontrava em perfeito juízo. Glória a Deus. Em perfeito juízo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus muda tudo quando ele chega na nossa vida. Aleluia. Porque a palavra de Deus vai dizer, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que Aleluia. tudo se fez novo. Glória a Deus. Tudo. Essa transformação dentro de nós, só quem tem poder para fazer é Jesus. Quando nós nos achegamos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele tem esse poder. Glória a Jesus. Aleluia. E também os que tinham visto aquilo, contaram-lhe como possuído por demônios havia sido curado. Curado. Como eu disse, essa noite é noite de cura. É noite de libertação. É noite de salvação. E aqueles que te viram envergonhado, Aleluia. aqueles que te viram possuídos por demônios, talvez como esse gadareno, aqueles que te viram no lugar de morte, eles vão ter que ver e reconhecer o Deus que habita na tua vida. Glória a Deus. O trabalhar de Deus na tua vida. A transformação que só Jesus tem poder para fazer. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. E o que me chama a atenção, quando Jesus permite que os demônios entrem naqueles porcos, se eram 2.000 porcos, como que aqueles porcos, como que aquele homem resistiu tanto tempo com aquela legião de demônios? Se distribuídos, eles davam muito menos para cada porco. Uma legião de demônios, ela tem em torno de 1.000 a 6.000 demônios. Calculando, daria uns 3 demônios para cada porco. E os porcos não resistiram a 3 demônios. Como que um homem só, um ser humano, resistiu tanto tempo a uma legião de demônios? Porque antes de Jesus resolver atravessar para o outro lado, antes de Jesus pisar naquele lugar, antes de Jesus ter um encontro com aquele homem, a graça de Deus já o preservava. Aleluia. Antes de você chegar aqui nessa noite, antes de Jesus marcar um encontro contigo, a graça dele já te guardava. Aleluia. A graça dele já te guardava. Satanás olhou para você e disse assim: esse eu vou levar, esse eu vou matar nas drogas, esse eu vou colocar uma enfermidade e vai levar à morte. Mas o Senhor olhou para ti com graça e disse: não vai morrer. Aleluia. Os porcos morreram, mas aquele homem não. Aleluia.
A graça do Senhor te alcançou, por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia. Eu quero que você já se coloque de pé, porque eu estou encerrando. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Porque o Senhor quer curar pessoas nessa noite. Aleluia. O Senhor vai visitar infâncias aqui. Aleluia. O Senhor vai curar traumas neste lugar. Glória a Deus. O Senhor vai cicatrizar feridas nessa noite. O Senhor vai te libertar daquilo que te aprisiona. O Senhor vai entrar com salvação na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Porque a graça dele te alcançou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pai, vai curando, Senhor, nessa noite, Pai. Vai operando, Senhor, nas vidas aqui, Espírito Santo. Vai libertando, Senhor. A graça dele te alcançou, agradeça a ele nessa noite. Expresse a ele a tua gratidão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Desce, Senhor, com a tua graça, Pai. Vai visitando, Em Senhor, nome os de corações. Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, vai curando, Senhor, as feridas, Pai. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Jesus. Glória a Jesus, Espírito Santo. Vai cicatrizando, Senhor, as feridas, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Cadeias quebrar, Oh, cadeias quebrar. tem poder, Senhor, para curar. Aleluia. Tem poder, Senhor, para libertar. Nome de Glória a Jesus, Espírito Santo. Glória a Jesus, Espírito Santo. nome de Vai curando, Senhor. Aleluia. Vai libertando, Senhor, em nome de Jesus. quebrar, cadeias Vai curando, Senhor, todo trauma, Senhor, em nome de Jesus, da infância, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quando ninguém te via, o Senhor te via. Oh, Jesus. A poder Quando ainda criança, quando você tinha de medo, terror, de quando a noite chegava, porque você já sabia o que ia acontecer. O Senhor te via. A graça dele já te guardava. Aleluia. ouço cadeias quebrando. Aleluia, Jesus. Cadeias quebrando. Aleluia, Jesus. Ouço cadeias. Não foi para te matar, foi para te fortalecer. Pra cadeias. Não foi para te matar, foi para te fortalecer. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero entregar essa palavra, mas eu não posso deixar de fazer o convite. Se essa palavra falou com você nessa noite, se talvez você se encontrava como esse homem aprisionado, acorrentado,
ou talvez em algum deserto na sua vida, se você ainda não aceitou esse Jesus, que tem poder para libertar, para curar e para salvar, eu te convido a passar aqui na frente e tomar uma atitude nessa noite. Ah, mas irmã Kátia, eu não preciso, porque eu já aceitei Jesus no meu coração. Eu já tenho Jesus no meu coração. Mas a palavra de Deus diz que aquele que confessa Ele diante dos homens, Ele também o confessará diante do Pai. Aleluia. Quando eu e você confessamos Ele, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. E Ele começa a tomar o controle da nossa vida. Se você ainda não aceitou esse Jesus, eu te convido nessa noite. Ou se quem sabe você se afastou desse Jesus, porque Ele não se afasta de nós. É eu e você que nos afastamos dele. Eu te convido a tomar essa atitude hoje e voltar. Porque Ele tem cura para a tua alma. Ele tem salvação. Ele tem libertação. Aleluia, Jesus. Pode glorificar a Deus. Porque a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Aleluia, Jesus. Você que precisa de uma oração pode estar passando aqui na frente.